Saudações a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos e eu agradeço a cada um de vocês, agradecendo a Deus, aos bons espíritos que nos intuem nesses estudos. Nós vamos hoje retomar e continuar o estudo do o livro dos Espíritos. Lembrando que hoje nós entraremos já no primeiro livro, né, o livro primeiro desse livro dos Espíritos, porque o Kardec ele divide a obra, o livro dos Espíritos, em 4 livros, né? Livro primeiro, livro segundo, livro terceiro e livro quarto. Alguns tradutores traduzem como primeira parte, segunda parte, talvez porque pareça até mais compreensível quando a gente fala parte, né? E livro, né, dá uma impressão de outro livro, mas o Kardec ele divide dessa forma, livro primeiro até o quarto. Quando a gente vai olhar para as obras fundamentais, as outras que vieram após o Livro dos Espíritos, fica até compreensível porque eu uso desse termo, livro primeiro e segundo. Porque cada livro desse vai ser desenvolvido com mais profundidade, com mais amplitude, vai explorar mais esses assuntos nas outras 4 obras fundamentais. Lembrando que esse livro primeiro, ele é a base, né, para ser desenvolvido esses assuntos em A Gênese, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo. Nós trouxemos aqui uma apresentação que eu quero compartilhar com vocês, que é uma introdução ao nosso estudo. Então, vamos fazer uma pequena retrospectiva do que a gente já viu na apresentação do Livro dos Espíritos. Esse estudo foi gravado e está disponível na nossa página do YouTube, que é só para a gente refrescar a nossa memória. Então, o Livro dos Espíritos, o primeiro Livro dos Espíritos, aquele, né, primeiro balão de ensaio com 501 perguntas, que foi lançado em 18 de abril de 1857. Nós temos aqui, então, a folha de rosto. E nós temos também a 17ª edição, de 1869, que é a definitiva. Que o Kardec, ao longo dessas edições, ele vai fazendo correções, ele vai ampliando, enfim, ele faz diversas modificações. Para a gente entender melhor a cronologia dessas edições, nós trouxemos aqui, né, um breve resumo. Lembrando que a gente já viu isso aqui, é só para a gente refrescar a memória, né? As edições do Livro dos Espíritos. Então, nós tivemos a primeira edição em 1857, que logo esgotou, e o Kardec, então, fez uma reedição. Ou seja, nós tivemos 2 edições, mas ela não houve alteração, apenas ele reimprimiu, né, a primeira edição. Então, nós temos a primeira, a segunda edição, nós temos a terceira edição, essa sim, que foi considerada, né, por Kardec, ele coloca uma nota, né, ele coloca uma nota explicando que praticamente é um outro livro. Nós também já abordamos sobre essa nota, essa questão, e logo também ele se esgotou. Então, ele lança também uma 4ª edição, que é apenas uma reimpressão da terceira. E aí a gente vai, então, para uma outra edição que ele chamou de Nouvelle Edition, né? E a 5ª edição, em 1861, sempre trazendo modificações. Aí nós vamos ter a 6ª edição em 1862, e depois uma reimpressão dessa mesma 6ª edição, que é a 7ª e a 8ª edição. Em 1863, nós temos a 9ª edição e uma reimpressão, que é a 10ª.
a 11ª em 1864 e uma reimpressão, que é a 12ª. A 13ª edição de 1865, a 14ª edição de 1866, a 15ª de 1867, a 16ª de 1869. Até essa 16ª, Kardec fez várias modificações. E a 17ª é uma reimpressão da 16ª. Essas edições foram com Kardec em vida. A 17ª já é pós-morte de Kardec. Mas a gente pode dizer que continua sendo autoria dele porque é uma reimpressão de 1869. Após aí, nós vamos ter todas as outras edições, mas já são sempre reimpressões. Então, a gente nota que o Kardec ele fez profundas modificações, né, e modificações muito interessantes até. No estudo passado, nós abordamos os prolegômenos e nós trouxemos aqui só um trecho dos prolegômenos para a gente também relembrar. Os espíritos falam para Kardec, e ele escreve isso nos prolegômenos. Porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, o espírito é o licor. A alma ou espírito ligado à matéria é o bago. O homem quintessencia o espírito pelo trabalho e tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimento. E aqui nós vamos também falar sobre as notas que Kardec vai colocar já nas edições, depois da primeira, né? Já no livro de 1018 perguntas. Aqui no lado esquerdo nós temos a primeira edição. A gente pode ver que as perguntas são distribuídas em colunas e as respostas numa outra coluna. A gente vê que a disposição é bem diferente da que a gente tem já na terceira edição em diante, e as que chegaram em nossas mãos no dia de hoje, que é uma após a outra, né? Uma abaixo da outra. No livro dos Espíritos, nós vamos encontrar essas notas. Essa nota é uma nota de Kardec, e essa nota ela vai indicar o seguinte: o texto colocado entre aspas, após as perguntas, é a própria resposta dada pelos espíritos. As observações e os desenvolvimentos acrescentados pelo autor, pelo próprio Kardec, foram distinguidos por outro caractere, quando seria possível confundi-los com o texto da resposta. Quando formam capítulos inteiros, como a confusão não é possível, o caractere comum foi mantido. Então, do que a gente está falando aqui? Né? Eu acho importante a gente discutir isso, principalmente para quem está começando a estudar a doutrina espírita, e eu vou apresentar várias traduções, e a gente vê que cada tradutor também adota uma maneira de distinguir o que é pergunta, o que é resposta, o que é comentário. Então, o que ele está colocando aqui é exatamente, né, que o texto colocado entre aspas, que é esse aqui, né, a pergunta, o que é Deus? Aliás, que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aqui está entre aspas. Então, quando tem comentário, esses comentários, ele utiliza uma outra, um outro tipo de letra, né? Outro caractere. E esses capítulos inteiros, a gente vai ver depois também, esses capítulos inteiros, ele fala, como é um capítulo inteiro, não tem como confundir, então, né, ele vai usar o caractere comum. Só lembrando que constou na primeira edição de 1857 uma nota de rodapé. Na pergunta 277, desculpa, deixa eu voltar só um negocinho aqui. A gente está falando aqui
dessa nota, né? Sim, desculpa. E aqui é que entra aquela questão, que inclusive foi um momento de confusão também nos nossos estudos. Esses comentários, após a resposta dos espíritos, que ele diz usar outro tipo de caractere, afinal de contas, é comentário de Kardec, é comentário dos espíritos. Então, para a gente dirimir essas dúvidas, nós trouxemos aqui uma questão que é a questão número 277, uma nota de rodapé. Só que essa nota de rodapé constou na primeira edição, de 1857, na pergunta 277, que é bastante elucidativa da participação de Kardec no texto do livro. Ou seja, isso vai ajudar a gente a entender, afinal de contas, de quem é essa nota, né? Então, aqui é a primeira edição, né? Nós estamos vendo aqui a primeira edição. Aqui é a nota de rodapé, tá vendo? A primeira edição aqui é o livro segundo, Leis Morais. É exatamente na pergunta 277, aqui no canto superior direito, onde está o mouse. Ele coloca uma nota aqui, e essa nota que eu vou trazer aqui, né? Antes de falar da nota, a Clarice levantou a mão. Não, Mário, é que é lá em prolegômeros, no quinto, um, dois, três, quatro, cinco, no fim do sexto parágrafo, ele diz que as notas são a única obra do autor, de quem recebeu a missão de codificar a obra. Ó. A ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constitui a única obra daquele que recebeu a missão de publicar. Então, a não ser quando é nota de tradutor, dá para entender que o resto tudo é de Kardec, é nota de Kardec sempre, você não acha? Acho, mas isso fica uma confusão ainda, porque não se sabe se é uma nota de Kardec, mas aí é só de Kardec, é uma opinião de Kardec. Como é que foi feita essa nota? Essa nota está em prolegômenos também, né? Mas Tá. é justamente isso aqui que eu vou explorar, né? Porque por isso que eu voltei o slide anterior, né? Porque eu fiz uma provocação no slide anterior. Afinal de contas, é de Kardec, é dos espíritos. Então, trazendo aqui essa nota de rodapé, né? Tanto dos prolegômenos também, mas olha só, nós estamos no livro segundo, que é a Leis Morais, isso na primeira edição. Então, aqui, justamente na questão 277, o Kardec coloca uma nota aqui. E a nota é a seguinte: uma modificação foi feita na disposição da matéria a partir de aqui. Então, é aqui que começa a surgir essa modificação. Depois ele vai fazer isso efetivamente nas outras edições, ou seja, nas edições já com mais de 1.018 perguntas, né? Doravante, as duas colunas farão sequência uma à outra e não apresentarão duas partes distintas. Como precedentemente, as respostas textuais dadas pelos espíritos seguem imediatamente as perguntas e são postas entre aspas. Então, é o que a gente já sabe. Pergunta, depois vem a resposta, entre aspas. O que vem após as respostas constitui um desenvolvimento do assunto emanado também dos espíritos. Quer dizer, também, quer dizer, além Também. dele, quanto ao fundo. Por isso que está em negrito aqui, né? Esses grifos são nossos, para chamar atenção. Então, também, né? Também dos espíritos, quanto ao fundo, não na forma. E, afinal, sempre revisto, aprovado e não raro corrigido por ele. Então, aqui, a gente já começa a entender que o assunto é desenvolvido tanto por Kardec quanto pelos espíritos. Os espíritos quanto ao fundo, mas a forma textual é de Kardec, como ele apresenta a ideia e como ele vai organizando. Só que sempre ele vai fazer uma revisão junto aos espíritos sobre o que ele está escrevendo.
São ideias que emitiram parceladamente em diversas épocas, resumidas em estilo mais fluente, delas excluindo-se o que formava duplicição com o texto da resposta precedente. Por isso que o Kardec ele fez muitas modificações, porque ele sempre ia ajustando esses textos de uma forma que ficasse muito mais didático, excluindo, né, como ele coloca aqui, o que formava duplicição. Então, tinham ideias que eram duplicadas. Outra coisa que é interessante, que não é o assunto aqui, mas outras modificações, ele tinha muitas vezes uma pergunta e uma resposta, e às vezes na outra edição, ele, ao invés de fazer daquela pergunta e uma resposta, ele fazia um desdobramento, né? Ele fazia duas perguntas daquela pergunta, para que as respostas ficassem mais didáticas e mais compreensíveis. Todos esses assuntos, eles são muito mais bem explorados, né, numa obra, e eu vou citar mais à frente. Vamos continuar um pouquinho aqui. Então, aqui, né, eu trouxe o original em francês, da primeira edição, e aqui também a nota de rodapé em francês. Então, é plausível considerar Kardec como coautor desses textos, apesar de os princípios não serem criação sua? Essa era a questão, né? A seguir a opinião de alguns escritores. A concepção e condução de todo o programa de pesquisa espírita, em seus múltiplos desdobramentos, bem como a lucidez e precisão superiores de seus próprios textos, indicam, de forma inconteste, que Kardec não foi mero auxiliar dos espíritos, né? Esse daqui é uma consideração do Silvio Seno Chibem, que é um grande estudioso da doutrina espírita. E tem vários outros parceiros dele também, que a gente vai citar mais adiante. É, no entanto, a despeito de si mesmo, mais do que simples colaborador, falando de Kardec, né? Para alcançar o estágio de um coautor quanto ao plano expositivo e às obras subsequentes. É uma consideração de Hermínio Miranda. Por tudo isso, entende-se que a participação de Kardec na elaboração da codificação espírita foi abrangente, o que contradita a opinião de considerar somente as respostas como ensino dos espíritos superiores, reduzindo as perguntas e os comentários de Kardec, entre aspas, a complemento desses ensinamentos. Então, o propósito que a gente quer trazer aqui, né, com essa discussão, é justamente mostrar que o Kardec realmente ele não foi, que a gente fala, codificador. Ele não foi um mero secretário dos espíritos. Ele teve uma participação direta nessas obras também. Em A Gênese, ele vai falar sobre a revelação espírita. Quando ele vai falar sobre as revelações que os homens recebem, ele vai abordar de uma forma muito profunda. E quando ele vai falar sobre essas revelações, primeiro ponto, toda revelação ela tem que trazer a verdade. E toda revelação ela tem dois caracteres. A divina, que é trazida por Deus através dos espíritos superiores, e a do homem, cuja missão é justamente fazer a organização dessas revelações. A grande maioria desses homens de gênio que receberam essas revelações, muitos misturaram as suas crenças e as suas verdades com a verdade que foi trazida. Isso já não aconteceu com a doutrina espírita, porque o Kardec ele se isenta completamente de suas crenças. E tudo ele analisa e ele passa pelo crivo da razão, né? Então, o que a gente quer chamar a atenção aqui, e sempre, é que Kardec ele não é um simples secretário dos espíritos. Ele teve uma participação, né? E deixar bem claro que esses comentários são comentários de Kardec, mais escrita a duas mãos, né? Com os espíritos superiores, quanto à forma, quanto ao fundo,
né, pelo Kardec quanto à forma, mas sempre revisado e através dos vários médiuns pelos espíritos superiores. Né? Tudo bem até aqui? Esses ensaios teóricos fazem parte exatamente dos grandes textos que Kardec escreveu. E aquilo ali não é comentário dos espíritos. Aquilo é uma dissertação em torno dessas grandes temáticas. Então, nós temos aqui, inclusive, isso foi até pergunta do Fernando, né, que enquanto a gente estava fazendo um estudo do Livro dos Espíritos, ele perguntou com relação a esses ensaios teóricos, né, de quem afinal é aquele texto? É texto de Kardec. Por isso que essa nossa breve apresentação, antes da gente entrar efetivamente no livro primeiro, eu acho importante, porque senão fica uma grande confusão, exatamente, de quem é o texto, de quem é o texto, aliás, de quem é, de quem não é, né? Então, nós temos aqui considerações e concordâncias bíblicas referente à criação, antecipação de assuntos do livro de A Gênese, né? Isso é no capítulo terceiro, número 59, e assim por diante, né? Considerações sobre a pluralidade das existências, ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos, muito elucidativo, né? Com relação a essa temática, Kardec faz um profundo ensaio teórico, e assim por diante, né? Então, nós temos os grandes resumos teóricos aqui, número 59, 222, a, 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 a questão 257, 455, 872, e assim por diante, né? Então, só para a gente relembrar os itens, índice dos capítulos, é aquilo que a gente fala, né? Livro primeiro, livro segundo, livro terceiro, tá? E cada livro trazendo uma temática. Aqui o livro primeiro que a gente vai iniciar hoje, as causas primárias. O livro segundo, o Mundo Espírita ou dos Espíritos, que vai ser também um balão a base, né? A base doutrinária, né? Para o livro dos médiuns. O livro terceiro, As Leis Morais, que é a base também para o Evangelho segundo o Espiritismo. O livro quarto, Esperanças e Consolações, a base para o céu e o inferno. Para a gente fechar essa primeira parte, né, eu trouxe mais uma vez aqui essa mensagem de um espírito que foi recebida em 15 de abril de 1860 pelo médium, o senhor Giorgio Chenuilati. Não sei se é assim que pronuncia, né? O espiritismo é chamado a desempenhar um papel imenso na Terra. É ele quem reformará a legislação tão frequentemente contrária às leis divinas. É ele quem retificará os erros da história. É ele quem reconduzirá a religião do Cristo, que se tornou nas mãos dos padres um comércio e um tráfico vil. Ele instituirá a verdadeira religião, a religião natural, a que parte do coração e vai direto a Deus, sem se deter nas franjas de uma batina ou no degrau de um altar. Ele extinguirá para sempre o ateísmo e o materialismo, aos quais alguns homens foram levados pelos abusos incessantes daqueles que se dizem ministros de Deus, pregam a caridade com uma espada em cada mão, sacrificam as suas ambições e ao espírito de dominação os mais sagrados direitos da humanidade. Bem, encerrando essa primeira parte, nós vamos então iniciar o nosso estudo, que é o livro primeiro, que trata das causas primárias, base doutrinária para o livro A Gênese. No primeiro capítulo, Deus. Deus e o infinito, provas da existência de Deus, atributos da divindade e panteísmo. Eu acredito que hoje a gente se ocupe dessa temática. E os outros três capítulos desse livro primeiro, capítulo segundo, elementos gerais do universo,
criação e princípio vital. Bem, por que que nós fizemos essa primeira breve apresentação? Pelos motivos já expostos, para a gente fazer, né, uma retrospectiva, para a gente fazer umas pequenas, relembrando, né, pequenos assuntos que nós já abordamos, que eu acredito que é de extrema utilidade. Ó, nós estamos aqui com a tradução, essa edição é uma edição da SEI, do Noleto, Evandro Noleto, que é um tradutor da FEB. Nós temos aqui, então, como vocês podem perceber, ele obedece à tradução de Kardec, né? E é Deus, aqui entre aspas, a resposta, né? E aqui a gente vê o comentário, exatamente como Kardec descreve. A pergunta, a resposta, entre aspas, e o comentário logo abaixo com outro tipo de letra, até uma letra com uma fonte menor. Mas se você for em Herculano Pires, ele já não faz, ele já não obedece, né? Embora ele coloque aqui aquela nota, né? As frases que seguem as perguntas são respostas dadas pelos espíritos. Só que o que que o Herculano vai falar aqui? Suprimimos as aspas, por considerá-las desnecessárias. Por isso que eu fiz questão de apresentar agora a primeira, né, como Kardec redigiu a obra e como cada tradutor vai tratar, porque a gente que começa a fazer um estudo, a gente pega uma edição e pega outra, e a gente fica, nossa, mas por que que tem aspa? Por que que não tem aspa? Porque cada tradutor adotou também uma metodologia, uma forma de apresentação. Então, aqui, ó, aqui o Herculano já não usa aspas, ele coloca um travessão. O Salvador Gentili, né, ele vai fazer a mesma coisa. Aqui da ID, né, ele faz a pergunta, coloca, tira as aspas também. Né? Aqui, ó, nota de rodapé. As perguntas feitas pelo Espírito estão em letras normais e as respostas deste em grifo logo em seguida. As notas de Allan Kardec constam em caracteres menores para melhor distinção do seu texto. Então, essa nota aqui é a nota de Salvador Gentili falando, olha, eu preferi usar esse tipo, né, de marcação. E aqui ele já se refere às notas de Allan Kardec, que é o correto, né? Vamos ver como foi que Guilhom Ribeiro fez. Guilhom Ribeiro fez da mesma forma que o Evandro Noleto. Aí aqui, nota de Allan Kardec. O texto colocado entre aspas, etc e tal, né? Mesma coisa. Esse livro dos Espíritos, aqui, é uma tradução do Eri Lopes. É uma tradução que ele fez e ele colocou disponível em forma digital. Eu acredito que não tenha em forma física, mas o que que ele faz? Aqui, ó. O texto colocado entre aspas e seguido as perguntas e a própria resposta, né? Daqui é uma nota de Allan Kardec. Nota do tradutor. Nesta edição, as respostas dos espíritos também estão destacadas pela cor azulada. Está vendo? Né? Então, ele, além de usar as aspas, ele coloca uma cor. Porque a edição dele é digital. Permite isso, né? E os comentários e desenvolvimentos feitos por Allan Kardec estão em fonte de letra em tamanho menor em relação ao texto comum, além de uma tonalidade mais clara. Então, aqui ele já adota um outro padrão visual também, né? Pela cor. O Cláudio Damasceno, né? O Cláudio Damasceno, ele coloca até uma nota antes aí. Algumas explicações para tornar mais fácil a leitura de O Livro dos Espíritos. As perguntas formuladas estão por Kardec aos Espíritos em negrito, imediatamente após o número de cada questão. A resposta dada pelos Espíritos está logo abaixo, e os comentários feitos por Kardec estão em itálico e assim identificados. Comentário de Kardec. Então, aqui, o Damasceno usa outro tipo de marcação. Em negrito, que é Deus. Resposta sem aspas, sem nada.
né? Comentário de Kardec, né? E esse aqui é uma tradução da FEAL, né? Entenderam por que eu tive a preocupação de fazer essa primeira apresentação? Para quando nós formos pegar qualquer livro dos Espíritos, a gente entender o porquê que está assim e se está certo ou se está errado. Não está nada errado, né? Apenas cada tradutor adotou uma forma de fazer a tradução para se tornar mais didático, né? De acordo com o ponto de vista de cada tradutor. Aí é cada um adotando o seu estilo, né? Bem, feito essas considerações, eu tenho mais uma apenas, né, para a gente realmente agora entrar no capítulo primeiro. A consideração que eu quero fazer, na verdade, é um aviso e é uma observação para que a gente fique muito atento para essas traduções. As traduções, no nosso estudo, nós não lemos nota de rodapé que não seja de Kardec. Por quê? Porque, geralmente, se a nota de rodapé, que não é de Kardec, for para fazer considerações idiomáticas, a gente lê, se for pertinente. Porque a dificuldade de fazer uma tradução é muito grande, considerando que nós estamos falando de um francês do século XIX, e para complicar um pouquinho mais a coisa, Kardec, segundo um especialista em tradução, ele diz que o Kardec ele era um homem do século XIX, mas ele era muito erudito. E ele utilizava, então, o francês rebuscado, mais erudito. Era como se você tivesse Kardec escrevendo ainda lá pelos meados do século XVIII, a forma de escrever, né? Então, isso dificulta ainda mais a tradução. Então, as notas de rodapé que vem do tradutor, quando vão explicar esses pequenos percalços que eles passam, a gente acha muito adequado. Agora, quando o tradutor começa a dar nota de rodapé, fazendo explicação do ensinamento, nós entendemos, nós aqui da Sociedade de Estudo do Espírito e Fraternidade, nós entendemos que isso é uma interpretação do autor. Eu acredito que essa interpretação ela é válida, mas eu acho que essa interpretação ela deve ficar por conta do estudante, porque senão a gente acaba sendo influenciado pelo pensamento do tradutor, do editor, que às vezes não é nem o tradutor, às vezes tem um editor que vai fazer um contexto. Então, eu não estou falando que está certo, que está errado. Né? Nós aqui, né? Eu tenho esse péssimo hábito de falar eu, mas quando eu falo eu, vocês entendam que nós aqui, nosso grupo de estudo, que antes da gente produzir esse material, a gente se reúne, a gente conversa, a gente analisa. E a gente também não é o detentor da verdade, a gente pode também estar equivocado. Caso isso aconteça, a gente vai procurar fazer a correção imediatamente, porque, né, estamos estudando aqui a doutrina espírita. Mas, agora eu vou chegar no ponto crucial da nota de rodapé. Por que a gente só lê a nota de rodapé de Kardec? Porque eu acredito que não é função do tradutor ou do editor fazer a interpretação dos ensinamentos trazidos por Allan Kardec. Isso é função nossa. Agora, o ponto crucial e que me deixa realmente preocupado é notas de rodapé de obras consideradas como obras complementares. Aí eu acho muito complicado. Quando você começa a interpretar o Livro dos Espíritos baseados nas obras trazidas por espíritos como André Luiz, Emmanuel, aí eu fico muito preocupado. Então, fiquem atentos, por quê? Porque essas notas podem começar a causar mais confusão ainda. Não é? Então, quer dizer, e a gente já percebeu que essas obras elas trazem uma contradição enorme dentro da doutrina espírita. E agora eu vou fechar minha fala relembrando mais uma vez.
A revelação, ela é divina e ela é humana. A revelação divina tem que conter a verdade. Se nós consideramos a revelação espírita como a terceira revelação, o que está em Kardec tem que ser verdadeiro. Quando você pega essas obras ditadas por esses espíritos, né? E aí, para não ficar só no médium, você vai para Joana de Ângeles, você vai para outros, e outros, e outros, Ramatiz e assim por diante. Então, se eles estão contradizendo em algum ponto ali, um grande conselho que foi dado pelos mesmos espíritos que ditaram essas obras fala: fique com Kardec. Então, eu acho que a gente tem que ficar o tempo todo com Kardec e estudar as obras fundamentais. Né? A função do tradutor é traduzir a obra do autor e não interpretá-las através de notas de rodapé. Então, aqui eu encerro a minha fala com relação a essa primeira parte aqui, agora para a gente entrar mais tranquilo no nosso livro dos Espíritos. Tudo bem? Isso daqui foi uma descoberta aqui por uma pessoa do nosso grupo, né? Quando ela percebeu que tinha comentários, né, querendo fazer uma interpretação da resposta do livro dos Espíritos, a pessoa me falou: olha, eu achei aqui um negócio aqui que está falando, né? Interpretando aqui, ó, obra do Chico, obra do não sei quem, que está escrito não sei o quê, e eu fui lá olhar a nota do editor. Então, eu acho que acendeu uma luz amarela aí, né? A gente fica muito atento. Outro dia eu caí nessa pegadinha aí, né? Mandei trazer uma edição, nova edição, original. Aí eu comprei pela Amazon, chegou aqui, era um estampado, né, a edição original da Gênesis, pelo Cláudio Damasceno, da editora Besouro Lux, né? Até fiz o comentário lá na Amazon, até deixei registrado lá. Estão vendendo gato por lebre. Então, o que que eles fizeram? Eles tiraram aqueles. Sabe aquele ponto? Você quer saber onde está adulterado? Vai na página tal e tal e tal. Esses principais, eles mudaram. Mas as 200 e poucas adulterações estão lá. Então, é brincadeira, né? Então, quer dizer, hoje, até para a gente estudar a doutrina espírita, está cada vez mais difícil, se a gente não ficar atento, né? Aqui eu vou participar da Feira do Livro aqui em São José e ontem foi o negócio a organização dos livros, né? E eu perguntei assim: vocês vão pedir a Gênese e o Céu e o Inferno da FEAL? Primeiro que a moça que compra os livros assim, a gente não conhece como FEAL, mas Mundo Maior. Mas a questão é que sabe o que foi me falado aí nessas pessoas que organizam há 40 anos a Feira do Livro, assim, ó. Ah, a gente vai continuar vendendo as edições adulteradas porque é só para uma leitura, falou para mim. Porque eles sabem que eu estudo, é a terceira vez que eu estou lendo o livro, estou naquele grupo de estudo, blá, blá, blá. A gente vai continuar comprando essas daí que dizem adulterada só para dar uma leitura. Se a pessoa quiser mesmo estudar a fundo, aí ela vai nessa autêntica. Olha, e o que eu escutei. Então, Amália, a gente vai continuar sofrendo, vendo essas edições adulteradas, cada dia com a capa mais bonita, as capas dos livros estão lindíssimas, você quer comprar todos pela capa, mas enfim, é isso. O livro dos Espíritos. Né? Aí a pessoa me avisou, aqui da sociedade, né? Que uma das meninas me avisaram, e eu, não, vamos ver. Aí eu tomei um susto. Porque o camarada está fazendo o quê? Ele está interpretando Kardec através das obras do Chico. E eu já tinha ouvido uma promessa dessa, só que eu não acreditava que isso ia acontecer. E o pior é que já está acontecendo. A gente está trabalhando com uma coisa que é uma coisa seríssima. A gente está trabalhando com ideias. Ideias mudam o mundo. Ou ela te escraviza, né? Dependendo de como você faz uso disso. Na verdade, agora começam a fazer essa distribuição de livros com obras interpretadas do Chico Xavier, isso não tem cabimento. Eu escrevi um pequeno ensaio aí, publiquei no Facebook, a respeito dessas colônias espirituais.
E um determinado trecho eu coloco lá, que realmente tem muitos ensinamentos bons, edificantes, mas isso só não justifica, né, a gente absorver todas as ideias estapafúrdias que estão nessas obras, porque não passa pelo crivo da razão. Então é aquela coisa da meia-verdade, sabe? Que o diabo saiu distribuindo mentira pela terra junto com o assistente. O assistente jogou uma meia-verdade, ele. Aliás, o diabo jogou uma meia-verdade e o assistente disse: olha, mestre, o senhor jogou uma meia-verdade. Aí disse: não, não te preocupa, que isso é pior do que uma mentira. Né? Por quê? Porque a meia-verdade te compra, porque tem palavras bonitas ali, edificantes, mas te dá um ensinamento totalmente contrário ao que é o Espiritismo. E olha, você vê que isso é sorrateiro, né? Porque às vezes a gente não percebe e a gente começa a ler aquela coisa, a gente começa a absorver, daqui a pouco a gente está com esses conceitos arraigados. Pega uma pessoa que estudou a vida inteira no centro espírita, sem ter nunca lido um livro de Kardec, senta e conversa com ela sobre o espiritismo e tenta tirar da cabeça dela que não existe umbral, que não existe isso, que não existe. É uma luta quase infindável. Às vezes você vai ter que esperar uma reencarnação. Porque o conceito está tão arraigado, né, que a pessoa não consegue mais acreditar em outra coisa. Então, o que a gente está tentando fazer aqui é um exercício sobre a nossa inteligência, a partir do nosso raciocínio, né? A gente pensar pela gente mesmo. Chega, a gente teve séculos com a igreja, né, colocando conceitos nas nossas consciências, né, de uma forma muito ostensiva, né, através do medo, né, pessoas sendo queimadas, pessoas sendo ameaçadas com o fogo do inferno, né? E agora a tecnologia é outra, né? A tecnologia é através das meias-verdades que contêm essas obras. Então você não percebe, mas quando você abre o olho, você já está com todos esses conceitos dessas obras ditas complementares, e você fica sem saber a verdade realmente qual que é, né? Agora, se a gente não tem uma coisa para contrapor, por isso que o nosso esforço aqui é pelo menos dar para a pessoa uma chance de ela ter um outro ponto de vista. Aí ela sim, aí ela pode usar a razão dela, olhar o que a gente está estudando, a forma como a gente está estudando, ler uma obra dessa, e aí sim. E mesmo assim, ela pode optar por uma ou por outra, tranquilo, mas pelo menos ela teve a chance. Agora, quando você empurra essas obras adulteradas, ou essas obras vistas com esse ponto de vista desses espíritos, você não está dando chance nenhuma para a pessoa, você está colocando ela na escuridão, na ignorância, você está aprisionando essa pessoa. Né? Isso não é nada libertador, isso não é nada consolador. Mas tá bom, foi um desabafo e às vezes eu falo demais. Vamos embora. Trabalhar aqui o livro dos Espíritos. Bem, nós temos várias traduções aqui. Vamos pegar essa tradução aqui da SEI, do Evandro Noleto, e vamos então iniciar o capítulo primeiro, Deus. A temática desse capítulo é Deus e o infinito, provas da existência de Deus, atributos da divindade e panteísmo. Vamos iniciar então com a primeira pergunta, Deus e o infinito. Primeira pergunta, o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aqui tem uma nota de rodapé, que é aquela nota que nós fizemos a abertura aqui, né? Já está bem explicado. O texto colocado entre aspas, em seguida as perguntas e a própria resposta que os espíritos deram. Distinguiu-se com letra menor as notas e explicações aditadas pelo autor, por Allan Kardec, sempre que havia possibilidade de confundi-las com o texto da resposta. Quando formam capítulos inteiros, não sendo impossível a confusão,
conservou-se a letra comum, que são aqueles ensaios teóricos que têm 2, 3 páginas, né? É isso que ele se refere. Bem, isso aqui já acredito que já está bem entendido, né? É, uma coisa que é interessante, né? É uma coisa que já está bem batido aqui, né? Eu acho que já está bem entendido. E essa pergunta de Kardec, ela é muito importante como ele fez a pergunta. Porque ele não pergunta quem é Deus. Porque, na verdade, a gente aprende, né, que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. No entanto, a gente considera Deus aquele homem, né, aquele velho de barba branca. Isso até é retratado nas pinturas, né, de Da Vinci e por aí vai. Então, na verdade, quando a gente dá as nossas características não só físicas para Deus através de pinturas, mas também nós tivemos na primeira revelação de Moisés um Deus que também tinha uma característica humana. Ele se aborrecia, ele tinha ciúme dos outros deuses. Então, nós antropomorfizamos Deus. Essa palavra complicada de pronunciar, né? Ou seja, nós é que demos a nossa imagem e semelhança para Deus. O Espiritismo, o Kardec, ele já inicia tirando essa característica, né? Dessa antropomorfização. Ele pergunta: que é Deus? Porque se ele tivesse perguntado quem, né, é Deus, ele teria caído no mesmo pensamento da forma como as outras religiões e outras correntes espiritualistas viam Deus. Então, Deus, resposta pelos espíritos superiores, é a inteligência suprema e ele é a causa primária de todas as coisas. Muito interessante, porque a própria ciência ela trabalha exatamente que para todo efeito existe uma causa. Aristóteles vai abrir, digamos assim, um pensamento científico que é utilizado até hoje, uma metodologia científica, exatamente fazendo esse raciocínio. Então, quando ele queria descobrir a causa de um fenômeno, ele, ele ia até essa causa. Mas essa causa, ela, na verdade, também é um efeito. E ele ia procurar até achar sua origem. Então, é o que a gente vai explorar aqui. Deus é justamente essa causa primária. É a inteligência suprema, que se deve entender por infinito, o que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Vocês já perceberam que essa palavra é bem adequada para a gente falar sobre a nossa ignorância? Quando a gente não sabe uma coisa, a gente fala que é o infinito, é o desconhecido. Nós não temos cognição para entender o que é uma coisa que não tem começo nem fim. Quando a gente vai falar dos espíritos que são criação de Deus, a gente também sabe que o espírito ele é imortal. É diferente de Deus, né? Deus ele é eterno. O eterno é o que não tem começo nem fim. O imortal é o que não tem fim, mas teve um começo. Porque nós somos relativos e Deus é absoluto. Mas nem isso a gente consegue entender, né? Se a gente parar para pensar como espírito e saber que a gente é imortal, a gente não consegue nem conceber isso, a gente não tem cognição ainda para isso. A gente tem uma vaga ideia, né? E é interessante Kardec colocar essa pergunta, né? O que se deve entender por infinito? Por quê? Porque a gente vai entender essa pergunta com essa terceira aqui. Poder-se-ia dizer que Deus é infinito, porque ele está tentando entender isso aí, né? Então, ele traz esse conceito de infinito, aliás, ele pergunta esse conceito de infinito, e os espíritos falam que o infinito não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Ele, opa! Então, a gente pode dizer que Deus é infinito? Resposta: definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens, insuficiente para definir o que está acima da sua inteligência. Exatamente o que a gente colocou aqui, né? Muito difícil para a nossa
inteligência ainda absorver esses conceitos tão abstratos. E aqui o comentário de Kardec: Deus é infinito em suas perfeições, mas é infinito, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela própria coisa. É definir uma coisa que não é conhecida por outra que também não o é. Então, aqui as três perguntas com relação a Deus e o infinito. Vamos por outro tema: provas da existência de Deus. 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? No axioma que aplicais às vossas ciências. Não é efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Eu coloquei aqui só o conceito de axioma. Axioma é uma proposição evidente por si mesma, que se aceita como verdade básica sem necessidade de demonstração. É um princípio fundamental a partir do qual se constroem raciocínios, teorias ou sistemas lógicos. É só para trazer o conceito de axioma, né? Comentário de Kardec. Para crer em Deus, basta lançar os olhos sobre as coisas, as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Sim, que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Que Deus existe. Pois, de onde lhes viria esse sentimento se não se apoiasse em alguma coisa? É ainda uma consequência do princípio de que não é efeito sem causa. Sexto, o sentimento íntimo que temos da existência de Deus não seria fruto da educação e das ideias adquiridas? Se assim fosse, por que os vossos selvagens teriam esse sentimento? É uma bela resposta, né? Porque aqui a gente pode pensar só no homem civilizado que recebeu esses ensinamentos. Mas aqui os espíritos fazem uma proposição com relação aos selvagens, né? E esses selvagens que não receberam essa educação e essas ideias, né? Por que eles teriam esse sentimento? Comentário de Kardec. Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse apenas produto de um ensino, não seria universal. E, como sucede com as noções científicas, só existiria nos que houvessem podido receber esse ensino. 7. Poder-se-ia encontrar nas propriedades íntimas da matéria a causa primeira da formação das coisas? Mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É preciso sempre uma causa primeira. É o que a gente estava falando sobre, né, você buscar a, a causa desses efeitos. Achado a causa, você começa a analisar que essa causa também é um efeito. O que que provocou isso? Então, não é só encontrar na propriedade íntima da matéria essa causa, né, como se fosse obra de tudo, como ele coloca, né? Mas então qual seria a causa dessa propriedade? E aqui um comentário: atribuir a formação primeira das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, pois essas propriedades são em si mesmas um efeito que deve ter uma causa. 8. Se pensar da opinião que atribui a formação primeira a uma combinação fortuita da matéria, ou seja, ao acaso. Outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso como um ser inteligente? E, além disso, o que é o acaso? Nada. Comentário.
A harmonia que regula as forças do universo revela combinações e propósitos determinados e, por isso mesmo, denotam um poder inteligente. Atribuir a formação primeira ao acaso seria um contrassenso, pois o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. Desculpa estar interrompendo, mas desde a sétima eu estou aqui, ó, quando ele fala de causa primária, essa causa primária não poderia ser Deus, já que Deus é causa primária também? No sétimo, poderíamos encontrar a causa primária, quer dizer, Deus, na propriedade íntima das coisas? Estou Sim, mas aqui é questão fazendo de. uma elucubração, tá? Não, ótimo, 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 perfeito. Bem, eu vou tentar te explicar a partir do meu ponto de vista, né? Se todos concordarem, mas enfim. Mas foi bom você ter trazido isso aqui, porque o Kardec, na verdade, o que que ele está procurando aqui? Ele está procurando essa causa, né? Então, ele está falando aqui, poder-se-ia encontrar na propriedade íntima da matéria a causa primeira da formação das coisas, só que aqui ele não está colocando Deus como causa, ele está procurando qual é a causa, a origem das coisas. Então, ele está falando assim, a propriedade íntima da matéria não pode ser a causa primária e não Deus? Mas se Deus é a causa primária, ele está buscando a origem lá em Deus. Ele fala na primeira questão: Deus é a causa primária das coisas. Então, todas as coisas criadas está Deus. Sim, mas é o Porque é seguinte, ele quem cria. O que ele não, tá, o que o tá, homem não não, cria, quem cria é Deus. O que o não, mas homem tudo não bem, cria. mas olha só, o que Kardec está fazendo aqui é tentar consolidar exatamente essa resposta. Essa Hum. questão aqui, o Kardec, ele está. É tipo assim, eu já sei qual é a resposta, mas não pode ser isso, é outra coisa? Ah, Aí ele pergunta, entendi, entendeu? Então, de vez de ser entendi, Deus a causa primária, não podia ser essa propriedade íntima? Aí ele fala, não, mas então entendi. qual seria a causa dessa propriedade? Porque essa propriedade também tem uma causa. Ou seja, continua procurando que você vai chegar na causa primária, que é Deus. Entendi. É o jogo, Ó, né? Tipo um pois jogo assim, é, de então, não, muito legal raciocínio. a tua pergunta, porque aqui a gente começa a observar o trabalho de Kardec. Por quê? Ele já tem a resposta, mas mesmo assim ele não para de perguntar. Por quê? Porque alguém pode falar, não, a causa primária é a propriedade íntima da matéria. Ele fez a pergunta. E os espíritos falam, não, não é. Porque sempre precisa, essa propriedade íntima, ela precisou de uma causa primária. E qual é a causa primária? Aí está lá onde você falou. Causa primária de todas as coisas é Deus. É a primeira pergunta. Que é Deus? É a causa primária. Primeiro, ele, aqui nesse Deus infinito, são três perguntas, mas ele quer entender, ó, aqui ele quer entender Deus. Aí ele fala, o infinito então pode ser Deus, né? Porque não teve começo nem fim. Aqui é outra provocação que Kardec está fazendo. E ele obtém de novo uma resposta, né? Então pode dizer que infinito é Deus? Definição incompleta. Aí agora, quando ele entra na prova de existência de Deus, né? Aí ele começa de novo a fazer todas essas questões. E aqui, voltando para o nosso assunto, então, a causa primária não podia ser a propriedade íntima da matéria? Aí ele responde, mas então qual seria a causa dessas propriedades? É preciso sempre uma causa primeira. Aí vem um complemento, atribuir a formação primeira das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar um efeito pela causa. Ou seja, essas propriedades elas são um efeito e não uma causa. A causa primária não são elas. A causa primária é Deus. Muito embora a própria propriedade íntima da matéria, ela tem uma causa ainda antes de chegar na causa primária que é Deus. Quando a gente vai olhar o desenvolvimento da ciência, você vai ver que o comportamento dos átomos
né? Vai sendo estudado, até que chega num ponto em que eles percebem o efeito, um fenômeno acontecendo, mas eles não conseguem detectar o que provoca. Aí entra as hipóteses e teorias sobre aquele campo que está sendo formado. O bóson de Higgs é uma dessas teorias. Eles passaram 50 anos achando que tinha uma causa ali, até que eles conseguem detectar e a teoria, a causa hipotética, ela se torna finalmente, então, deixa de ser uma teoria e um fato comprovado. Mas se você pegar agora esse bóson, esse campo, você descobre que ele também é um efeito, entendeu? Vai ter outra causa. E assim a gente chega à causa primária, que é Deus. Ó, vamos analisar aqui as outras questões. Aqui na oitava, ele começa a. Ele ainda está insistindo no assunto, olha aqui. Que pensar da opinião que atribui a formação primeira, ou primária, né? Porque aqui tem uma outra coisa que eu estou para falar também. A tradução do Noleto, ele usa primeira, né? Na verdade, é uma questão até. Como é que a gente fala no português? Uma questão de síntese, né? Semântica. Semântica, obrigado, querida. É uma questão de semântica, né? Ele opta por falar primeira. Eu prefiro primária, né? Mas tá tudo certo. Tanto que pensar da opinião que atribui a formação primeira a uma combinação fortuita da matéria, ou seja, ao acaso. Outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso como um ser inteligente? E além disso, o que é o acaso? Nada. Aí vem um comentário. A harmonia que regula as forças do universo revela combinações e propósitos determinados e, por isso mesmo, denota um poder inteligente. Atribuir a formação primeira ao acaso seria um contrassenso, pois o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. Você vê a beleza do trabalho de Kardec, porque essas provocações nós temos respostas belíssimas, né? E esse comentário aqui, como a gente vê, né, é um comentário muito pertinente. 9. Onde se vê na causa primeira uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências. Tendes um provérbio que diz: pela obra se conhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. É o orgulho que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si, e é por isso que se julga um espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. Comentário. Julga-se o poder de uma inteligência pelas suas obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primeira é, portanto, uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios realizados pela inteligência humana, ela própria tem uma causa, e quanto maior for o que realize, tanto maior há de ser a causa primeira. Essa inteligência superior é que é a causa primeira de todas as coisas, seja qual for o nome pelo qual o homem a designe. Agora nós vamos entrar em atributos da divindade, ou seja, atributos de Deus. Isso aqui também é uma temática muito importante, porque depende do Deus que você crê, isso tem consequências profundas em nossas vidas. E eu vou deixar um comentário para quando a gente entrar nas perguntas, nas perguntas que são adequadas para esse comentário. Eu vou guardar aqui. Atributos da divindade. 10. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhe, para tanto, um sentido. A gente não tem ainda, né, uma evolução suficiente, né, uma cognição suficiente para entender, né, compreender essa natureza íntima de Deus.
11. Mas o Kardec deve ter ficado pensando, né? Poxa, a gente não vai conhecer nunca, né? Então ele pergunta: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Quando seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, perdão, quando seu espírito não estiver mais, quando seu espírito não mais estiver obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, então o verá e o compreenderá. Comentário. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas, à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então, ele faz da divindade uma ideia mais justa e mais conforme a sã razão, embora sempre incompleta. É o que a gente estava falando, né? Você vai pegar em alguns pensamentos um Deus irado, um Deus ciumento, a gente antropomorfiza a imagem de Deus, ainda por causa da nossa imperfeição. Deus não consegue compreender Deus, ainda. 12. Se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter ideia de algumas de suas perfeições? Sim, de algumas. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria. Ele as entrevê pelo pensamento. 13. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos? Do vosso ponto de vista, sim, porque acreditais abranger tudo, mas ficais sabendo que há coisas acima da inteligência do homem, mais inteligente, e para as quais vossa linguagem limitada às vossas ideias e sensações não tem como se expressar. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir essas perfeições em grau supremo, porque, se tivesse uma só de menos, ou não a tivesse em grau infinito, não seria superior a tudo, e, por conseguinte, não seria Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus não pode achar-se sujeito a nenhuma vicissitude, nem sofrer nenhuma das imperfeições que a imaginação possa conceber. Deus é eterno. Se tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou então teria sido criado por um ser anterior. É assim que, pouco a pouco, remontamos ao infinito e à eternidade. É imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. E é por isso que a gente também trabalha com a ideia que não existe milagre, porque o próprio Deus não derroga suas leis. Então, assim como Deus é imutável, as leis que regem o universo também têm que ser imutáveis, porque senão não teria nenhuma estabilidade. É imaterial, isto é, sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. Então, a pessoa que acha muito bonito dizer que Deus é energia, tem que rever seus conceitos, né? Porque energia também é matéria. É único. Se houvesse muitos deuses, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. É onipotente, porque é único. Se não tivesse soberano poder, algo, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele. Não teria, assim, feito todas. É onipotente, porque é único. Se não tivesse o soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele. Não teria, assim, feito todas as coisas, e as que não tivesse feito seriam obras de outro Deus. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas.
E essa sabedoria não permite, se duvide, nem da sua justiça, nem da sua bondade. Então, eu grifei aqui duas vezes, né? Destaquei e grifei o soberanamente justo e bom. Porque qual é o Deus que nós acreditamos? Esses atributos, eles estão aqui no início do livro dos Espíritos, justamente indicando toda uma concepção que a doutrina espírita nos traz para a nossa vida. Se eu acredito que Deus é soberanamente justo e bom, ele não pode admitir, nós não poderíamos admitir que houvesse uma injustiça nas nossas vidas. Porque se eu considero uma agonia, uma desgraça que eu esteja vivendo, uma injustiça, isso vai de encontro ao Deus que nós acreditamos. Então, há de haver uma razão para as nossas angústias, os nossos sofrimentos. E aqui, Kardec vai, neste livro, nos outros capítulos, trabalhar a ideia dessa justiça através do quê? Da reencarnação, principalmente. E aí a gente vê que as reencarnações, elas são solidárias entre si. Capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurado os aflitos. Causas atuais das aflições. Vai trabalhar que nem tudo é do passado, tudo é às vezes é consequências dessa vida mesmo. O que nós não achamos nessa vida, por exemplo, uma criança que nasce doente, causas anteriores, estamos falando de reencarnação, né? Então, a nossa compreensão vai mais além. Então, se a gente tem um Deus que é justo e bom, nós não podemos admitir que o que acontece nas nossas vidas é uma injustiça. A partir do momento que nós temos consciência dessas causas, a gente se posiciona melhor em relação às nossas vidas e como nós vamos nos comportar diante das aflições da vida. E a gente vê que muitas dessas aflições são margens para que pessoas cometam suicídio, né, tenham vários tipos de comportamento, porque não há um entendimento. Há uma revolta contra Deus e vários outros problemas que a gente vai ter quando a gente não compreende essas leis. E aqui, Kardec está só no esquenta, né? Ele está trazendo os atributos, para depois a gente desenvolver essas ideias nos outros capítulos. Bem, para encerrar esse capítulo, nós temos aqui uma última temática, que é o panteísmo. Bem, eu trouxe só um conceito de panteísmo aqui. Panteísmo é uma doutrina filosófica e religiosa segundo a qual Deus e o universo são a mesma realidade. Em vez de conceber Deus como um ser pessoal distinto do mundo, como nas religiões monoteístas clássicas, o panteísmo afirma que Deus está em tudo ou é tudo. Essa palavra vem do grego pan, que significa tudo, e theos, que significa Deus. Panteos, panteísmo. Então vamos lá. 14. Deus é um ser distinto, ou seria, segundo a opinião de alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas. E olha aqui, né, Clarice e todos. Aqui, mais uma coisa, né? Por quê? Porque existem essas outras formas de pensamento, né? Outras correntes, né? Então, ele quer saber sobre essa natureza de Deus. Então, aí ele traz essa ideia do panteísmo. Daí a pergunta, né? Que ele fala, Deus é um ser distinto, ou seria, segundo a opinião de alguns, a resultante de todas as forças, de todas as inteligências do universo reunidas? Que é a ideia do panteísmo, né? Aí os espíritos vão responder, se fosse assim, Deus não existiria, porque seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma coisa e outra. Deus existe, disso não podemos duvidar, e é o essencial. Crede-me, não vales além.
Não vos percais no labirinto de onde não poderíeis sair. Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditaríeis saber, quando na realidade nada sabeis. Deixai, pois, de lado todos esses sistemas. Tendes muitas coisas que vos tocam mais diretamente, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições a fim de vos desembaraçardes delas, o que vos será mais útil do que quererdes penetrar o que é impenetrável. 15. Que pensada opinião, segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam, pelo seu conjunto, a própria divindade. Ou seja, que pensar da doutrina panteísta? Não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte dele. Ou seja, ao menos ser uma parte do próprio Deus. E aqui ele toca de novo na questão do orgulho, né? 16. Os que professam essa doutrina pretendem encontrar nela a demonstração de alguns dos atributos de Deus. Sendo infinitos os mundos, Deus é por isso mesmo infinito. Não existindo o vazio ou o nada em parte alguma, Deus está em toda parte. Estando Deus em toda parte, já que tudo é parte integrante de Deus, ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. O que se pode opor a esse raciocínio? A razão. Refleti maduramente e não vos será difícil reconhecer o absurdo. O que Kardec fez aqui? Ele pegou todos esses conceitos, né, que traz essa ideia, mostrando, né, que esses atributos são inerentes até os atributos de Deus que ele citou lá acima. Né? E aí ele pergunta, ele faz a colocação dele e pergunta, né? Esse aqui é o tal raciocínio. O que se pode opor a isso? Aí o Espírito falar a razão. Então, é só refletir um pouco mais sobre o que você acabou de expor, que você vai reconhecer um absurdo. E aqui tem um comentário, né? Essa doutrina faz de Deus um ser material que, embora dotado de suprema inteligência, seria em escala maior o que somos em menor escala. Ora, transformando-se incessantemente a matéria, Deus, nesse caso, não teria nenhuma estabilidade e estaria sujeito a todas as vicissitudes, mesmo a todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Então, aqui ele já até aponta, né? Está faltando um atributo lá, que Deus é imutável. Não se podem conciliar as propriedades da matéria com a ideia de Deus sem que ele fique rebaixado em nosso pensamento. E nenhuma sutileza de sofisma conseguirá resolver o problema da sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. E o sistema acima está em contradição com as suas propriedades mais essenciais. Confunde o Criador com a criatura, exatamente como se quiséssemos que uma máquina engenhosa fosse parte integrante do mecânico que a concebeu. A inteligência de Deus se revela em suas obras como a de um pintor no seu quadro, mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o próprio pintor que o concebeu e executou. Aqui nós encerramos o primeiro capítulo. No próximo estudo, nós abordaremos o capítulo 2, Elementos Gerais do Universo, que vai trazer as temáticas conhecimento do princípio das coisas, espírito e matéria, propriedades da matéria e espaço universal. Bem, então vamos fazer o nosso fechamento do estudo de hoje, agradecendo mais uma vez a participação de vocês, agradecendo a Deus, aos nossos bons amigos espirituais que estão sempre nos intuindo. E até o próximo estudo. Um beijo no coração de todos e até lá.